Fala, conectados! Tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um podcast do Conexão Literária, que é o seu podcast sobre a literatura nacional com autores nacionais, principalmente independentes. Hoje estamos aqui com Blanco para um bate-papo bem legal e interessante. Então, seja bem-vindo. Obrigada. Fico muito feliz de estar aqui com você hoje. Gostei muito da iniciativa do podcast, é muito legal. E obrigada a todo mundo que estiver escutando. Espero que seja uma conversa proveitosa. Sim, assistindo, vendo nossa carinha linda. Olha, eu não sei se você chegou a ver outros episódios do Conexão, mas o Conexão não é conexão se a gente não começa com a mesma pergunta de sempre, que é: quem é você? Quem é Blanco? Meu nome, quer dizer, meu sobrenome é Blanco, né? Geralmente eu me apresento como Blanco nas redes sociais. Eu sou estudante, eu estudo Línguas Estrangeiras Aplicadas na UNB. Eu estou morando atualmente no DF, mas eu nasci no estado de São Paulo, cresci no interior de São Paulo. Eu sou uma pessoa autista, TDAH, e eu tô por aí nas redes sociais. Acho que tem gente que me conhece já Antigamente eu tweetava, né? Hoje em dia não tem mais Twitter. Mas tô no Blue Sky também, tô no Instagram. Pois é, eu sou muito cronicamente online, então é fácil me encontrar nas redes sociais. Boa. Calma, eu tenho em alguma aba do meu notebook aberta aqui para falar para vocês em tempo real, @Blancoff, _ no Instagram. Isso. E aí vocês acham todas as outras redes sociais. Tá tudo lá, tá tudo bonitinho, explicadinho. Desde quando você escreve? Eu acho que assim, eu comecei a escrever, minhas primeiras experiências com escrita foram em aula de redação mesmo na escola, né? Só que eu sempre gostei, foi uma das minhas aulas favoritas. E naquele negócio, os professores elogiam, falam assim, que texto legal, que poesia fofa. E aí a gente que gosta de escrever pega gosto pelo negócio, né? E começa a levar mais a sério, escrever por fora. E aí chegou na adolescência, foi quando eu realmente comecei a escrever mais por fora e ir atrás de estudar a escrita em si, né? Não só pela escola. Até porque depois de um tempo a escola vai focando mais em coisa de Enem e perde a parte da escrita criativa que a gente gosta, mas os meus primeiros contatos foram na escola mesmo. Eu tive professoras muito boas que eu gostava muito delas e me incentivaram bastante a seguir nesse caminho. Isso é bem legal, né? Porque eu até, em alguma das minhas lives anteriores, eu tava comentando que, por exemplo, eu não tive isso, mas o meu filho, ele tem aula de... Esqueci o nome da disciplina, só porque eu ia falar dela. Mas é introdução à produção literária. Veio. Sim. Tipo, é bem interessante, né? Acaba criando um vínculo maior com as crianças. E eu acho muito legal quando a gente tem esse incentivo já, tipo, na escola, né? Porque torna bem mais atrativa a coisa, né? E você começou, tipo assim, em sites tipo Wattpad, Spirit? Eu até tinha Wattpad, mas eu só publiquei alguns rascunhos lá, eu não levei nenhuma história pra frente, eu usava mais de lugar para guardar as coisas. Eu tinha mais coisa no rascunho do que publicada, sabe? Eu não cheguei a publicar coisa para... também não tinha muito hábito de ler fanfic. O que eu mais lia na adolescência, na verdade, era mangá e webtoon. Porque pra gente que tem TDAH, né, às vezes é mais fácil do que ler texto corrido. Então foi uma forma que eu consegui de manter o hábito da leitura, né? Então, uma coisa que tinha mais imagens e menos texto, mas ao mesmo tempo, de vez em quando eu parava e lia um livro. Só que aí eu sou do tipo que lê o livro todo de uma vez, sabe? Um negócio um pouco insustentável de ler um livro por dia. Tipo, não tem nem como se eu parasse para ler. Então, eu acabava lendo bastante mangá e webtoon. Só que, justamente por causa da disfunção executiva, eu não tinha muito hábito de ficar lendo muita coisa com texto corrido e também eu tinha muita dificuldade para terminar os textos. Por isso que eu acho que eu acabei não publicando desde cedo. E eu tinha uma relação meio assim com a escrita, sabe? Tipo, eu começava muita coisa e nunca terminava. Então, eram sempre
rascunhos. Sim. E os personagens, eles vêm falar na sua cabeça? Eu gostava de ficar trabalhando com os personagens bastante tempo, até chegar a um ponto que a gente já fica imaginando no dia a dia, né? E o que o personagem tal falaria? Ele falaria isso agora, etc, etc. Mas é mais ou menos assim. Eu gosto muito. Eu gosto que, assim, ó, a mente do autor, a gente nunca sabe. Vocês estão nos assistindo, vocês já viram vários autores passarem por aqui. Por aqui não, né? Porque aqui a gente tá novo agora no YouTube. Mas quando tinha lá no Instagram também, vocês já viram vários autores. E sempre tem um surto. Mas sim, a gente fica com o projeto atual sempre na cabeça, né? E pensando o tempo todo, nossa, o que eu posso escrever? Como é que eu vou escrever isso? Como é que eu vou fazer aquilo? Já vai estruturando na cabeça, mesmo quando não tá escrevendo, e aí você fica só esperando o tempo que você vai ter tempo livre para escrever. Ainda mais se você for autista TDAH, que você ainda hiperfoca no projeto e você não consegue pensar em outra coisa. E aí tudo também, por exemplo, você nem tá com projeto, você tá só querendo ideia, e aí você tá andando, e aí você é escritor, você tá olhando, você olha e fala, que cena interessante, daria para escrever isso. Aí você vai pro outro lado, tá conversando com uma pessoa, a pessoa falou alguma coisa, você fala, isso ficaria interessante num conto. E aí tudo você vai pensando, você já fica anotando mentalmente o que você pode usar. Eu amo, eu amo. E de onde vem inspiração para essas histórias? Assim, eu digo que minhas histórias são, na maioria delas, sempre acaba saindo meio melancólica, mas eu gosto bastante de coisa do dia a dia, né? Então, acho que por eu ser uma pessoa que escreve mais coisa cotidiana, assim, às vezes é igual eu falei, tipo, eu tô num dia a dia e eu falo, nossa, seria interessante colocar isso numa história. Mas às vezes eu falo, eu quero escrever alguma coisa, eu tenho que parar e gastar todos os meus neurônios tendo uma ideia que eu fale, não, eu quero executar essa ideia. E aí eu vou trabalhando em cima dela, e se eu não tenho ideia nenhuma, eu vou no grupo, porque todo mundo tem aquele grupo com outras amizades que também escrevem, e aí você vai falar assim, gente, eu preciso de uma ideia, me ajudem. Ou, por exemplo, eu tenho essa única ideia aqui, me ajudem a desenvolvê-la. E aí você vai trabalhando em cima, com a ajuda, porque a gente é assim, né? A gente que é artista, tem sempre outros amigos artistas que ajudam a gente a desenvolver as ideias de vez em quando. Isso é muito bom, né? Tipo, essa união, assim. A gente fala que o nosso mundinho, nossa bolha literária, ela é bem desunida, mas se a gente for analisar a fundo, nós temos as pequenas uniões que valem muito a pena. Sim, é importante você conseguir ter gente que trabalha com isso também para te ajudar, até com feedback, vocês se ajudam, porque cada um vai ter facilidade com uma coisa e vai dar dica para o outro no que consegue melhorar, etc., antes de finalmente, por exemplo, ir direto para os leitores, alguma coisa assim. Mas é o que eu estava conversando, né, com os meus amigos um tempo atrás. Que, tipo assim, hoje em dia a gente consegue fazer isso muito mais fácil com online, né? A gente chega nesses outros amigos muito mais fácil. Mas eu tava falando que, por exemplo, antigamente, por exemplo, você queria virar um escritor, o que você tinha que fazer? Você tinha que ir para Paris, conhecer todos os outros escritores, porque estava todo mundo no mesmo lugar, dependendo da época, assim. Conhecia os outros pessoalmente, tinha uns que iam viajar só para conhecer os escritores, para conseguir virar um escritor. E mesmo se não fosse Paris, você tinha que arranjar outra pessoa que escrevesse. Eles faziam isso manualmente, velho. Eles entregavam um manuscrito aqui, toma aqui meu calhamaço, você lê o seu que eu leio. Você lê o meu, eu leio o seu. E a gente troca feedback aqui. Era um pouco mais complicado, mas desde sempre Nossa. isso aí. Sim, a gente não estaria aqui hoje, né? Jamais. Não teríamos nos conhecido, não estaríamos aqui batendo esse papo e entregando conteúdo. É muito doido parar pra pensar nisso, né? E é muito doido, porque, assim, eu tenho alguns autores que são mais tradicionais também, né? Pra quem não sabe, Duda também é assessora literária, viu? Me contratem. E sabe que, assim, eu tenho um dos meus autores, muito chique, adoro ele, beijo. Não vou expor nomes aqui, mas, enfim. A galera vai saber quem é. Que ele envia, tipo, os manuscritos dele para outras editoras em outros lugares. E, por exemplo, agora a gente enviou para Paris mesmo. Foi. Chique. Chique, né? É diferente, eu acho. É um outro. Um outro patamar, um dia a gente chega lá.
Mas é um manuscrito real, oficial, tipo, você imprime, não imprime como se fosse um livro, você vai imprimir assim, ó, as folhas. Eu fiquei assim, ó, gente, que diferente, você manda por correios. Igual a gente vê em filme, né? Que diferente, né? Eu fico assim, gente, a tecnologia já chegou, por que a gente não manda um e-mail? Mas tá tudo certo. Eu me sinto assim em matéria de professor que manda fazer tudo à mão. Eu fico, velho, não é possível. Tá tudo bem, né? Cada um com a sua maneira, né? Tá tudo certo. Mas vamos falar sobre o seu projeto e, consecutivamente, sobre o seu conto. Estou ansiosa. Vamos lá, vou contar a história do projeto que eu faço parte. No começo do ano, em janeiro, eu falei com esses meus amigos que eu falo no grupo, e outras pessoas, e a gente resolveu criar um projeto. A princípio, ele era voltado mais só para a ideia da antologia, que já está publicada, já vou chegar nela. É um projeto que a gente chamou de Projeto Autista Contista, que o nosso objetivo inicial foi criar essa antologia, que a gente abriu um edital para qualquer pessoa autista enviar o seu conto, e o único critério era que o protagonista tinha que ser autista. Então, as histórias não necessariamente são sobre autismo, tem vários gêneros diferentes. A única coisa é que tinha que tratar o autismo como uma característica principal do personagem, obviamente, porque se a pessoa é autista, vai afetar ela em tudo. Mas, assim, é uma forma de colocar os autores para falar um pouco das experiências, né, deles através dos protagonistas, e também para a gente ter protagonistas autistas fazendo coisas diversas, né, e não necessariamente só ter histórias sobre autismo, que a gente vê pouco, histórias que não sejam só sobre isso, e mesmo assim as que falam sobre isso ainda são poucas, né. Então a gente pensou que era uma forma tanto de ter representatividade quanto de dar visibilidade para autores autistas. Então a gente organizou essa antologia, ela está publicada já na Amazon. Tá R$1,99, porque a Amazon não permite fazer gratuito. Mas a gente colocou o valor mínimo para ser mais acessível para todo mundo, porque o nosso objetivo é só que chegue no máximo de gente possível. E o meu conto, a gente fez uma mini entrevista com cada autor também, então se vocês forem ler a antologia, já tá com uma mini entrevista de cada um sobre o processo de escrita e sobre eles na antologia. E uma coisa que eu falei para minha entrevista foi: eu fiz o meu conto antes de falar com os meus amigos, porque, como eu disse aqui nessa entrevista, eu passei por muito período de muita disfunção executiva, eu não estava conseguindo escrever nem ler nada. Com a pandemia piorou, e aí do ano passado para esse ano eu resolvi fazer um curso, eu fiz aquele lá acho que é da PUC-RS, né, que estava gratuito, e ele falava bastante de contos, e é um curso de escrita criativa que estava gratuito. Então eu voltei a estudar, e foi a época que eu comecei a voltar a ler e escrever. Aí eu falei assim, pô, eu lembrei desse projeto, eu vou ressuscitar ele, porque era uma ideia que a gente já tinha tido lá em 2021, eu acho. E eu falei assim, vou ressuscitar esse projeto, mas antes eu vou tentar finalizar o meu conto. Eu vou tentar escrever um conto até o final, para eu garantir que eu vou ter o conto escrito quando eu ressuscitar a ideia. Então eu escrevi esse conto especificamente para antologia, sempre com síndrome de impostor. Eu terminei aquele conto, eu fiquei, véi, nossa, ninguém vai gostar, ele vai ser o pior da antologia, não sei o que, ninguém vai querer ler. E aí, porque estavam demorando pra ler, né, me dar feedback. Aí quando era feedback, falaram que tava bom. Eu fiquei tipo, graças a Deus. Agora, atualmente eu amo esse conto, eu gosto bastante dele, virou meu xodózinho, mas eu fiquei um tempão me questionando sobre se ele tava bom. É um conto, eu diria que de drama, ele é cotidiano, igual eu falei, ele segue essa temática que eu... Acho que tá dando um eco. Segue essa temática de cotidiano, mas eu não sei como explicar o meu conto, porque geralmente eu fico pensando em como falar dele sem falar demais, porque eu acho que vira spoiler. A gente ama spoiler, entendeu? Se você quiser dar um spoilerzinho só de leve, tá tudo bem. Eu tô tentando formular aqui. Vai na paz. Mas vamos dizer assim, é um conto, acho que assim, ela é dividida em 3 etapas, né? Eu acho que a partir da segunda etapa você vai acompanhar a protagonista naquele estado de tipo à beira de uma crise, que talvez quem não seja autista, mas tenha crise de ansiedade vai entender também. À beira de uma crise, tentando segurar as pontas e tentando não surtar.
E ele mostra sobre como nossa perspectiva muda, né, com as mudanças da vida, vamos dizer assim, com as fases, e que as coisas podem... que a gente vivencia as mesmas coisas, mas que elas acabam sendo completamente diferentes, impactando a gente de formas completamente diferentes com essas mudanças, vamos dizer assim. Tá. Como que é o nome do seu conto? Camomila, anis estrelado e hibisco. É o nome de um chá. Quer dizer, é chá. Tá. Achei bem curioso, assim. O chá é uma pequena e importante simbologia para o conto, por isso que eu decidi colocar o nome do chá no conto. E como é que é o nome do seu protagonista? Não tem nome. A maioria dos meus Não tem personagens, nome? assim, de conto, eu acabo não botando nome. Eu só... Você vai Tá. seguindo... Mas, assim, geralmente eu narro em primeira pessoa. Então pode ser eu mesmo. Eu achei curioso, achei bem curioso, já tô bem ansiosa para ler. Tá na minha lista de leituras, mas você comentou, né, sobre pandemia e tal. Eu não sei se você, quer dizer, eu acredito que você saiba, né, porque acho que muita gente sabe. Quase enchentes aqui no Rio Grande do Sul. Minha cota de leitura, eu fiquei com uma ressaca literária horrível e eu tô tentando voltar a ler como eu lia antes. Então, assim, ó. Sei. Um dia eu chego lá. O que eu ando panfletando muito conto, né? Fui eu que influenciei a decisão de fazer uma antologia de conto, mas ela me ajudou muito, tipo, contos no geral me ajudaram muito a conseguir retomar um pouco o ritmo de leitura aos poucos, e foi um dos motivos que eu quis fazer uma antologia, tanto porque é mais fácil de escrever quanto ler contos, não no sentido de, tipo, ser mais fácil de, tipo, colocar no papel, mas no sentido de, tipo, por ser curto para o cérebro, a tarefa é mais parcelada, então fica mais fácil de você, por exemplo, ler um conto e dar uma pausa grande entre um e outro. Eu fiz até uma postagem nas redes do projeto, né? O nome das redes todas é Autista Contista. Vocês vão achar em todas as redes. Justamente sobre isso, que por mais que o conto ainda exija estudos, habilidade, etc., para o cérebro, quem tem disfunção executiva, às vezes é mais fácil você pegar para ler contos. E eu não falo só da nossa ontologia. Eu recomendo bastante, às vezes, de vez em quando, igual você falou, ressaca literária. Você está com uma ressaca literária, você não sabe o que começar a ler, você está com dificuldade de concentrar num livro grande, pega um conto. Pega um continho que você vai ler só um pedacinho e aí você consegue sentar de uma vez, ler o conto, acabou, aí você para respirar. Ou também poesia, às vezes também ajuda para quem gosta de poesia, mas eu gosto bastante de recomendar contos e poesias para tentar escrever e ler, para dar uma passada em bloqueio criativo, ressaca literária, retomar o ritmo de leitura, eu acho que é sempre muito bom. Gosto muito, então assim, ó. Galera, a gente já tá com o caderninho aqui anotando as dicas, né? E eu tô vendo aqui, eu vou contar pra não falar bobagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 contos na São antologia? 14 contos. Sim, alguns 14. São curtinhos, eu acho que tem só uns 3 que são longos, mas a gente fez assim, a gente colocou limite entre 1.000 e 7.000 palavras, então eles não são muito compridos, e é fácil de cada leitura. O primeiro conto, ele aborda mais o autismo diretamente. A gente achou que era uma boa introdução à antologia, mas o prefácio, que foi eu que fiz, a gente explica a proposta da antologia para quem cai de paraquedas, não precisar ter que pesquisar as nossas redes para entender como funciona. Boa. Vou fazer um adeno aqui, porque eu vi agora. Nico tá nessa antologia, né? Nico já tem live com a gente. Maravilhoso. Um beijo pra ele. Inclusive. Uma releitura pra gente nessa antologia. Escreveu uma releitura de Romeu e Julieta. De Romeu e Julieta. Gosta de romance. Adoro. E assim, qual a parte mais difícil de colocar uma antologia no ar? Porque você teve ali na produção, né? Nossa, eu acho que eu fiquei mais ler essa antologia 500.000 vezes, porque eu ajudei a selecionar os textos, eu ajudei na leitura crítica, então eu tive que ler de novo para fazer a leitura de crítica de cada um. Eu estava na equipe de voluntários de revisão, então eu também ajudei a revisar a maioria dos textos. E aí, depois que a gente fez a primeira versão diagramada, eu li de novo para ajudar a conferir como é que estava a diagramação. E depois que saiu no ar, eu li de novo para ver como é que estava no formato do Kindle.
Então, ele muitas vezes... assim, a parte mais difícil pra gente, a gente nunca tinha organizado uma antologia. Foi difícil organizar. A gente pediu ajuda para um amigo que tem uma página, já tinha ajudado em antologia. Mas a gente, assim, depois que a gente definiu os prazos, até que foi ok. A gente conseguiu seguir bem os prazos, até os imprevistos a gente conseguiu driblar eles bem. Mas, assim, primeiro a gente tem que agradecer, com certeza, todo mundo que ajudou, tanto os autores que enviaram os textos, quanto o pessoal da equipe de voluntários. Porque antes de abrir o edital para os textos, a gente já tinha aberto um formulário para a equipe de voluntários, porque a gente realmente não tinha dinheiro para pagar o serviço de editoração. Foi um projeto que a gente queria muito executar e que a gente abriu para pessoas que acreditassem no projeto também, a apoiassem a gente. Então, a gente tem uma equipe inteira de voluntários de revisão, a diagramação foi por ajuda também, tudo foi por a leitura crítica, sensível. A crítica foi a gente da equipe que fez já, né? Que a gente que fundou. Mas a gente realmente não pagou nada, só o ISBN, porque aí não tem como não pagar o ISBN. Mas até isso foi por doação de amizades que acreditaram no projeto. Foi difícil, com certeza, mas ao mesmo tempo foi um processo muito divertido, porque, assim, como a gente acredita que nós somos um projeto... A gente não é uma editora, né? A gente é um projeto de escrita. O nosso slogan aqui, a gente é um projeto de escrita de autista para autista. Então, a gente escolheu os textos não só tipo, uau, isso aqui é uma obra-prima, vamos colocar essa obra-prima no nosso livro. A gente viu textos que a gente viu, por exemplo, assim, nossa, dá para ver como o potencial que essa história tenha, a pessoa escreveu com muito carinho, a gente acha que dá para melhorar nisso, aquilo. Mesmo se fosse mudar um monte, a gente pensou, vamos escolher esses porque a gente sabe que esses textos têm como melhorar. Então, a gente fez um processo muito próximo de cada autor. Alguns mudaram um pouco, alguns mudaram bastante, mas a gente fez um contato bem de perto e a gente ajudou os textos a fazer várias versões até chegar na versão final para a gente enviar para revisão. Foi um processo que não foi só de selecionar os textos e revisar eles. A gente quis trabalhar nos textos como projeto para poder finalmente lançar. Então, assim, a gente também, na hora de selecionar a ordem, a gente também já tinha lido todos os textos e a gente pensou numa ordem que fizesse sentido, que contasse uma história. Tanto que a gente escolheu o nome Minha Primavera, Seus Devaneios, por ter essa ideia de um sonho meio, sabe, uma viagem que você passa por tudo. E então a gente pensa que a antologia é uma viagem que você vai ser conduzida por ela do começo até o fim. E no final é isso, você vai ficar... Esperamos que imerso, né, nesse mundo que a gente vai contar a história para vocês. Gostei. Eu tava vendo aqui e a capa ela é um roxinho com dourado, assim, ela é tão bonitinha, gente. E vocês pensam em um livro físico, talvez? Bastante gente perguntou isso, né? A gente queria ver primeiro mais a resposta, a gente queria ver como ia ser a recepção, apesar de que a recepção tá boa, tipo, ainda não tem muita gente que leu, mas no futuro, se a gente conseguisse, a nossa intenção é sim lançar uma versão física. Perguntaram até se a gente ia lançar em inglês. Eu falei que a gente precisa de dinheiro para isso, mas quem sabe um dia, né? Vem aí! Joga por um dia. Mas a gente tem ideia de lançar outras antologias, de tentar lançar essa física. Agora a gente está começando uma newsletter também. Mas uma curiosidade sobre a capa é que primeiro a gente pegou essa ideia do rosto tanto pela simbologia, de ser uma coisa mais de sonhos, etc. E a gente também fez a gente remeteu a cartas, né? Tipo a carta de tarô, uma jornada do louco, e umas coisas assim. E as flores que estão no fundo, por curiosidade, são ipês. É flor de ipê que está no fundo da capa. A gente quis fazer uma coisa mais brasileira também. Referências, meus amigos, referências. Não, é sério, a capa é muito bonitinha. Eu vou botar aqui na edição. Foi a Agatha que fez. Ela que ajudou também na leitura crítica. E ela também escreveu um conto para antologia. Ela escreveu Eden. Recomendo muito também. Eu recomendo todos, né? Eu amo tanto essa antologia. Esse projeto a gente fala que é nosso filho.
Tanto da gente que criou, quanto de todo mundo que embarcou nesse processo e acabou adotando o projeto também. É um projeto coletivo. Muito legal. E assim, vocês estão com uma newsletter. Newsletter. Socorro! Tá. O que as pessoas vão encontrar lá? A nossa newsletter vai começar a sair dia 20 de setembro, essa sexta-feira. Ou para quem assistir depois, já vai ter saído dia 20. Mas a nossa proposta é lançar textos quinzenais, na primeira e na terceira semana, sempre na sexta, de cada mês. E foi uma forma que a gente pensou de levar o projeto para frente sem ser só nas antologias, para a gente não ficar parado entre as antologias. Então, nossa proposta é enviar contos, poesias e também textos informativos. A gente vai ficar alternando. E aí, os textos informativos podem ser tanto sobre autismo, sobre escrita, os dois juntos, ou sobre o projeto. Então, a nossa ideia a gente vai alternando. O primeiro vai ser um texto informativo sobre representação autista na mídia. O segundo vai ser um conto meu, para quem quiser assinar a newsletter, é gratuita e chega direto no seu e-mail. E é um conto surrealista que eu li que eu escrevi depois de ler o livro do Julio Cortázar, o querido que escreve surrealismos. Adoro surrealismo, gente. Recomendo vocês lerem. E aí eu quis escrever um texto surrealista também, então se vocês quiserem ler, vai estar lá. E aí a nossa proposta também é deixar aberto, a gente tem um formulário no nosso card, que está no link das nossas bios, toda bio vai estar o mesmo card. Você pode tanto acessar por lá o link de inscrição da newsletter, como para quem é autista pode enviar textos. A gente vai deixar aberto para qualquer pessoa autista poder mandar textos para participar da newsletter. Então pode ser tanto informativo como texto literário também, porque a nossa ideia é justamente isso, de trazer visibilidade e estar sempre andando junto com cada escritor autista e ajudar nesse processo também de escrita, né? A gente se fortalecendo, criando uma comunidade. É isso. Muito legal. E até porque é uma forma de levar informação também, né? Sim, e não ficar postando só no Instagram, que fica perdido. E dá para postar textos maiores. Exatamente. E também, como você falou lá no início, né? De ter essa representatividade e não só sobre mostrar que a pessoa autista ela pode ser o que ela quiser dentro desse universo literário e na vida também. Eu adorei. Uhum. Na newsletter não tem esse pré-requisito de ser sobre o protagonista autista, mas pode ser também, porque eu até brinco com os meus amigos que os meus protagonistas não são todos intencionalmente autistas, mas devem ser um pouco autistas, porque tem consequências. Mas, na nossa antologia, que é para todos serem autistas, né? Nem todos vão citar a palavra autismo, por exemplo. Você percebe que eles são autistas por causa das características dele mesmo, de como afeta a vida deles. Mas tem texto de ação, tem texto de romance, tem texto de drama, tem tragédia, vai ter de tudo para vocês, para quem gosta de bastante tema variado. Boa. E assim, agora vamos para uma pergunta que eu não deveria fazer agora, porque depois a gente tem um jogo que talvez ela se repita, mas tô muito curiosa. Você consegue escolher um ponto só da antologia? Eu sou ruim de escolher coisa favorita. Assim, nossa. Posso falar alguns? Pra não falar um? Pode. Não. Eu não vou falar o meu. Pode. Tá, obviamente. Pode falar o que você quiser. Eu gosto bastante de Éden, Valor de uma Vida, Singularidade, Alerta Vermelho, e eu vou parar por aí para não citar todos. Mas são alguns dos meus favoritos. Tá. Ótimo. É que você falou, posso citar alguns? Eu pensei, ela vai citar todos. Eu me seguro aqui, para também não estragar o jogo completamente. Depois eu vou tentar falar só um também, quando for de jogar. Não, depois nós temos um joguinho que é de colocar um pouquinho mais no eixo aqui. Agora a gente tá aceitando vários. Gosto muito. Bom, eu vou fazer uma pergunta, que essa pergunta, eu não sei por que eu faço ela, porque eu sempre fico de cara com as respostas das pessoas, mas tudo bem. Você gosta de escrever escutando música?
Ou você prefere só escrever quietinha no silêncio? Assim, eu até escrevi um texto para newsletter sobre isso. Que pra Estamos gente que é conectados. TDAH, eu acho que varia muito de pessoa para pessoa. Tem gente que só concentra. Eu já vi muito TDAH que só concentra ouvindo música. Eu sou do tipo que não consegue escutar, concentrar em nada se estiver ouvindo música. Tipo, se eu botar a música, pode ser instrumental. Ou eu presto atenção na música, ou eu escrevo. Eu não consigo produzir escutando música. Isso que eu amo música, tá? Se eu pudesse ouvir a música o tempo todo, mas infelizmente, se eu ouvir música o tempo todo, eu vou ficar sobrecarregado, então não funciona. Exatamente. Eu compreendo. Assim, ó. Mas eu tenho amigos que falam que escrevem só com música. Eu fico de cara. É isso que eu digo. Eu não consigo. No caso, não escrevo, né? Eu leio. Eu queria muito conseguir ler escutando música. Não consigo. Se eu botar uma música, eu vou prestar atenção na música, eu vou cantar assim, a música. Exatamente. A leitura acabou, vai assim, ó. Foi com Deus. Eu também não consigo, não. Te entendo. Bom, eu senti uma conexão aqui muito legal. Gostei da sua pior que assim, ó, meus maiores hiperfocos sempre foram relacionados à música. E eu sempre usei muito música pra me regular, tipo, de Steam mesmo, né? Como o pessoal disse. Uhum. Mas, tipo, mesmo assim, quando eu já tô sobrecarregada, se eu paro pra ouvir música, às vezes se eu já tô sobrecarregada, a música termina de me sobrecarregar. É um negócio meio, uma dualidade, assim, sabe? Sim, que ao mesmo tempo que quando eu tô bem me ajuda. Ai, mas tá, tudo certo. A gente vai seguindo. Escutamos a música, ficamos malucas e tá tudo bem. A gente vai. Eu escuto a música, depois eu leio. Sim, senão de eu cada fico vez. doida de verdade. Não dá, tudo junto não dá. Sobre seu conto. Você comentou, assim, um pouquinho sobre ele. E eu quero saber, qual foi a parte mais difícil de escrever ele? Assim, eu acho que de primeira foi o planejamento. Eu resolvi quebrar ele em 3 partes, né? Mas de primeira eu estava com muita dificuldade de colocar no papel, então eu fiquei. Às vezes, quando eu tenho dificuldade de escrever de uma vez, eu fico muito tempo só pensando, sabe? Tentando estruturar como é que eu vou colocar em palavras o que eu tô pensando. E aí depois. Ai, mesmo quando eu escrevi, eu sempre fico naquele negócio de tipo. Será que eu consegui transmitir o que eu estava querendo? Será que ficou claro? Será que está bem escrito? Começa a vir as dúvidas, né? Então. A síndrome do impostor, né? Total. Sim. Então, assim, eu acho que de primeiro o mais difícil foi conseguir finalizar e colocar tudo no papel. Que, como eu disse, é uma dificuldade que eu estava já de muito tempo de finalizar as coisas no geral, não só esse conto. Mas que depois que já tava, meu medo era, tipo, o ritmo não tá bom, sabe? Porque quando a gente tá na nossa cabeça, é difícil pra gente ler. Eu acho que é uma das coisas mais difíceis na escrita, a gente perceber se o ritmo e se a atenção e se a gente tá dando informação na hora certa, porque a gente já sabe de tudo, né? Então pra gente não tem mistério nenhum. Então, como a gente já sabe desde o começo sempre tudo, às vezes fica um pouco mais difícil da gente pensar se a gente tá soltando as informações na hora certa. Mas no final das contas, eu acho que eu consegui fazer um bom trabalho. Aí vocês leem lá e me digam se ficou bem escrito. Eu gostei. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Então, assim, ó. A chamada, ela já veio. E o que o leitor pode esperar da antologia? Da antologia, no geral? Muitas no surpresas, geral, pode ser. Muitas emoções. Tem conto que é para chorar, para quem gosta de chorar. Tem conto que é fofo, para quem adora historinhas fofas. Vai ter conto que vocês vão sair assim. O que está acontecendo, eu não creio, sabe? Tipo, de tudo, gente. Choque. Muitas emoções, muitas emoções. Então, assim, ó, tem para todos os gostos, não tem. Cena de luta, releitura, temos tudo. Tem tudo. Então, não tem desculpa, entendeu? Você não vai ter uma desculpa para não ir ler. Então, assim, ó. E baratinho na Amazon. Tá no Kindle Unlimited?
Tem também, tá lá. Então, tá no baú, baratíssimo. Então, assim, ó, não tem desculpa nenhuma mesmo. Olha, a partir de hoje, você foi assim, ó, premiado, sorteado. Nós temos 2 jogos a partir de agora. Então, acho que a gente pode fazer um. Diga. Vamos lá, ansioso. Tá. Vamos começar com isso ou aquilo. Vamos lá, vamos esforçar. Juro, é bem tranquilo. Você pode, tipo assim, escolher e pode dizer o porquê escolher, ou você pode escolher e, tipo, azar. É isso aí. Tá. Então, vamos lá. Isso ou aquilo. Você prefere calhamaço ou livro curto? Livro curto. Eu sou mais de livro curto. Foi o que eu disse, eu amo contos. E eu também tenho a mania de ler tudo de uma vez, igual eu falei. Aí, quando é coisa muito longa, aí eu fico, tipo, uns 3 dias seguidos lendo. E aí, tipo assim, acho que por causa da disfunção executiva, aí eu meio que prefiro o livro curto mesmo. Aí eu fico triste, porque parece assim, às vezes eu quero muito ler um livro que é gigante, só que aí ele é de uma saga completa. E eu fico, não vou começar não, porque eu gosto mais de, sei lá, ano retrasado. Não, gente, é 2021. Foi 2022? 2022, ano retrasado. Gente, quanto tempo passou, né? Eu falei assim, não, vou pegar para ler um livro curto, vou ler qualquer coisa que eu não tô conseguindo ler nada. Eu falei assim, vou ler um livro agora antes que passe à vontade. Aí eu peguei A Metamorfose, acabei numa tarde, e foi isso. Muito bom o livrinho curto, sabe? Então, você também que respondeu, a pergunta tá aqui, vamos fazer. Série ou livro único? Eu prefiro o único. Apesar de que, tipo, eu adoro, sim, coisa com bastante desenvolvimento e bastante... igual saga e série é sempre assim, né? Tem muita coisa para desenvolver. Eu acho muito legal quando tem bastante coisa. Mas pro meu cérebrozinho que não concentra muito, eu acabo preferindo coisa única. Slow burn ou fast burn? Eu ia falar que tanto faz, o que eu não gosto é de enrolação. Eu acho que é uma resposta meio genérica. Tipo assim, acho que é uma muito clássica, né? Essa resposta, mas não tem como. Porque, tipo assim, se for bem desenvolvido, burning, não tem problema nenhum. Eu gosto, entendeu? Tipo assim, se fizer sentido pros personagens, eles demorarem 3 livros para dar a mão, se eles estiverem ocupados com outra coisa, beleza. Agora, se eles não ficam juntos por causa de enrolação, outra coisa que eu também odeio, além de enrolação, é problema que é pura falta de comunicação. Não faz isso comigo, não. Nossa, sim! Não dá. Mas se for rápido também, se fizer sentido, não gosto de coisa apressada também, mas se fizer sentido, pode ser rápido também, eu gosto, não tem problema. Sim. A parte da enrolação me identifiquei aqui, ó. A vontade de caçar a autora ou autor. O que é que você estava pensando quando fez isso aqui? Nossa, sim. Mas tudo bem, tudo sob controle. Enemies to lovers ou friends to lovers? Eu acho que eu sou mais de enemies. Mas eu sou do tipo de leitor que lê qualquer coisa que me der aí, assim, e se tiver bem escrito, bem construído, eu aceito qualquer coisa também. E-book ou físico? Eu prefiro ter a versão física, mas às vezes eu não tô com dinheiro, nem achei o livro físico para eu ir atrás do físico, então eu leio o e-book mesmo, para mim tá ótimo. Se eu conseguir ler, tá bom. Mas assim, às vezes eu compro, se tiver a opção de comprar físico também, porque, por exemplo, a nossa antologia a gente não fez físico ainda. Se tiver como ler, se eu ler o e-book, gostei muito dele, geralmente, se tiver a opção física, eu vou acabar comprando e guardando lá também para ter a versão física guardada. Gosto, eu também sou assim. Ficção ou não ficção? Ficção, gosto de ficção. Nunca fui muito de ler, tipo,
biografia. As biografias que eu leio Nossa. são aquelas que são semi-autobiografias, que são ficção que refletem a vida do autor, mas eu acho que eu nunca parei para pegar e falar assim, vou ler essa autobiografia aqui. Geralmente eu não paro para ler. Boa. Gostei das respostas. E eu quero saber agora se tem algum gênero que tu pensa assim, nossa, eu nunca ia escrever isso. Escrever? Eu acho que com a minha dificuldade de escrever coisa longa, eu acho difícil eu parar para escrever um mundo completamente de fantasia. Não porque eu não gosto, mas eu acabo não consumindo muito e nem escrevendo muito, justamente porque precisa de mais desenvolvimento e acaba ficando muito longo. Sim. Então eu acabo não consumindo muito, não é uma coisa que eu vou muito atrás. Mas gosto, um bem feito também, de vez em quando eu paro para consumir mídia assim, mas não é o tipo de coisa que eu escrevo. Até porque, como eu disse, né, eu gosto muito de coisa cotidiana, bem cotidiana, assim. Então, às vezes, meus contos são literalmente sobre a pessoa indo ali no café da esquina, sabe? É mais meu estilo de escrita. Sim. E tu já pensou? É que, querendo ou não, tu tem pouquinhas coisas publicadas de fato, né? Mas tu já pensou em ter algum dia adaptação de alguma história tua? Ia ser muito legal. Fico imaginando. Acho que eu nunca cheguei a pensar nisso. Ia ser muito interessante se alguém se interessasse pelo meu trabalho para adaptar. Eu provavelmente ia ter que ir atrás de alguma capacitação sobre roteiros, porque eu sei também que nunca mantém igual, né? Tem que adaptar e tem que entender do tipo de texto para adaptar, mas assim, sendo uma adaptação do tipo que eu pudesse acompanhar, eu ficaria feliz. Também não ia ficar obsessivamente atrás da pessoa que estava adaptando para ficar mandando mudar tudo. Se ela me explicasse por que ela queria mudar tal coisa para fazer sentido, eu ia deixar. Não queria também encher o saco da pessoa, mas eu queria poder acompanhar esse processo, sabe? Ia ser muito legal. Tá, então você seria um autor no meio ali, na medida do possível, você ia aceitar as modificações ou não. Sim, não tinha defeito nessa obra. Tá ok. Eu acho que assim, a pessoa que tá lá trabalhando também tem a qualificação dela, né? Tem motivo para ela estar lá, ela entende do que tá fazendo. Então eu tenho que entender isso também, que o que ela tá fazendo é para melhorar, porque o meu livro é um livro, né? Eu uso recursos linguísticos para trabalhar ele. E quando a gente vai trabalhar numa obra audiovisual, ela vai ter que usar os recursos. Tanto que às vezes a gente lê alguns textos que a impressão que passa é, nossa, esse negócio foi pensado para ser um filme, não um livro. Não sei se você já leu alguma coisa assim. Eu acho que tem que até para adaptar para roteiro, se você quiser que fique bom, você vai ter que mexer em algumas coisas, né? Então tem que confiar no trabalho de quem estiver adaptando. Mas ao mesmo tempo eu também não ia querer só assinar um contrato e deixar tudo livre para vai com Deus, façam o que vocês quiserem. Sim. Compreensível. Foi. Bom, se eu já tiver morrido também, aí. Nunca se sabe. Você volta em sonho, volta pra atormentar a pessoa, não sei, dá um jeito. Sim, eu voltando pra puxar o pé quando a pessoa tiver de noite, assim, Ai, tá repreendido. Totalmente surpresa com essa fala. Eu não estava esperando por isso, mas tá tudo bem. Então, galera, por favor, vamos querer enquanto o Blanco ainda está entre nós. Deixa assim. É melhor, né? Pelo menos eu vou poder trabalhar. Não se preocupe, gente, eu não vou assombrar ninguém. Tudo sob controle. Tá. Ó, agora é tipo um bate-bola. Okay. Tá? Daí, a primeira coisa que vier na sua cabeça e tá tudo bem. É aquela coisa também. Se quiser dissertar mais um pouco, pode. Se não quiser, não precisa. Como você preferir se sentir melhor, tá? Esse é o nosso Entre Palavras. Preparado?
Não, mas vamos lá. Literatura nacional é? Não sei, eu pensei em deve ser valorizada, mas isso não encaixa na frase. Mas, Essa tá. é muito boa, gente. Consumo literatura nacional. Ser autor indie é? Difícil. Com certeza. Ter escrito um livro é? Ter escrito um livro? É. Não sei, surreal. Um livro que todo mundo deveria ler. A nossa antologia. Mas se eu for recomendar Boa. algum outro, eu não sei, eu só leio coisa clássica bem depressiva. Então não sei se é exatamente o tipo de coisa que o pessoal gosta de ler. Mas assim, algumas recomendações que eu posso deixar, eu gosto muito de O Declínio de um Homem. Qualquer coisa da Alan Poe, quem não leu ainda, é bom. O último que eu li foi Histórias de Cronópolis e de Famos, que é do Julio Cortázar, que eu falei. Eu recomendo bastante, apesar de que tem que gostar de literatura surrealista, porque nada lá faz sentido, gente. Ele vai falar sobre pousar tigres, mas é por isso que é muito bom. Um livro seu que todo mundo deveria ler. Bom, por enquanto tem antologia para ler, mas quando eu publicar mais livros, aí, se vocês gostarem do meu conto, vocês podem ir atrás dos livros que eu for publicar, gente. Agora que eu voltei a escrever, a gente está indo atrás disso. Vem aí, vem aí. Então, assim, ó, galera, pausa no nosso jogo, porque todo nosso bate-papo, a gente tem uma missãozinha. A nossa missão é o quê? Ir lá no banco incomodar para que venha aí logo, para que esse livro saia. É tipo assim, ó, vai escrever, cadê o livro novo? Você já sabe como é que funciona. Um personagem que você escreveu. Um personagem? Foi o que eu falei, eu não boto muito nome neles. Aquele personagem lá. Tá. Mas. Eu tô pensando se tem algum específico. Gente, é porque a única coisa publicada que eu tenho para vocês poderem conferir é a querida do conto. Mas eu diria que eu gosto bastante do pai da outra menina do conto, que não é a protagonista. Ele é um querido. Ele é um bom pai. Eu amei, eu amei. É muito difícil me referir aos personagens sem nome. Pois é. Mas é o pai, gente, o pai. Isso é um fato muito curioso. Muito curioso. E até porque deve ser uma experiência pro leitor diferentona, né? Porque a gente não tá acostumado com algo assim. A maioria dos livros. Sim, coloca o nome, porque em livro longo não tem como. É muito difícil você não colocar. Mas tem livros inteiros que não coloca nome, tipo. Você só vê o protagonista. Só que geralmente é só o protagonista que acaba não tendo nome, porque o resto precisa ter nome para você se referir, Pois, né? pra conseguir, né? Mas eu achei Contos da genial. nossa antologia tem alguns que não tem nome, mas às vezes quando fica muito difícil eu tenho que botar nome para para se referir, mas eu tinha muito isso de às vezes não colocar nem nome nem aparência em alguns personagens. Então, por exemplo, às vezes eu acabo descrevendo os outros personagens que o protagonista está vendo, mas a protagonista acaba ficando sem descrição também. Então, tipo, o que você conhece do protagonista são os sentimentos dele, o que ele tá te contando, as experiências dele, mas a parte física às vezes eu deixo sem. Eu acho isso também bem legal e porque permite que a gente use a nossa imaginação, né? Enquanto está lendo. Sim, e às vezes eu gosto de, tipo, eu acho importante, sim, colocar ambientação e descrição para trabalhar um pouco a parte sensorial, né? Para o leitor também não ficar totalmente no escuro. Mas às vezes eu também, até nas próprias descrições e nas ambientações, às vezes eu prefiro, ao invés de ficar fazendo descrições milimétricas, colocar mais a sensação que passa do que. E deixar uma coisa mais geral só para te ajudar a criar imagem sem fazer descrições milimétricas das coisas. Mas é preferência minha. Eu gosto bastante. Acho que
traz uma experiência literária para o leitor diferente. Mas a gente Sim. ainda tá jogando. É verdade, Bora. né? Vamos voltar pro jogo. Uma Viajei. cena. Uma cena. Era pra ser rápido. Essa era pra estar em branco. Deu tela azul. É que eu não sei se conta com uma cena, mas eu amo o final de O Declínio de um Homem, o diálogo final. Tá. Um spoiler. Spoiler? Tá, o meu conto da antologia é triste. Provavelmente vocês vão achar triste. Nossa, doeu. Calma, que você nem começou. Pois é. Já pensou aqui, eu pensei, putz. Ai, é que quase tudo meu. Uma dica pra quem tá... É que você vai falar aqui, tipo, as minhas coisas, por mais que não, até vai. as coisas tem um arzinho de melancolia. Eu não consigo não deixar minimamente melancólico. Tá. Acontece. Tá, acontece. Acontece. Uma dica pra quem tá começando agora. Escrever? Isso. Primeiro, eu recomendo você descobrir o que funciona para você. Que pode ter 500 mil dicas, algumas vão ser opostas, principalmente, igual eu falei, eu escrevi esse texto da newsletter agora, mais voltado para neurodivergente, mas eu falo bastante disso sobre testar o que funciona para você. Igual você perguntou, você escreve ouvindo música? Testa se você funciona ouvindo música, se você funciona em silêncio, se você funciona com planejamento milimétrico das coisas antes de botar no papel, se você é melhor que só precisa ter a ideia por cima e já sai escrevendo. A outra coisa é aquela dica de sempre, de tipo, tenta só botar no papel primeiro e depois você volta mexendo. A outra dica também que eu já citei aqui, eu sempre recomendo trabalhar com as descrições e ambientações de forma, tipo, a parte sensorial, trabalho os 5 sentidos. Também sempre recomendo não ficar muito cismado com essa questão de repetição, que às vezes a gente fica pensando demais como não usar a palavra, mas, gente, tá tudo bem repetir palavras. Você tem um livro de 40 mil palavras e você não vai repetir a palavra uma vez, não esquenta com isso. Se você quiser tentar diminuir repetição, foca em coisa tipo diminuir que. Você está escrevendo 5 Qs na mesma frase, às vezes vale mais a pena do que você tentar achar um sinônimo para café, entendeu? Ou para mais também, esse tipo de coisa mais básica. Descobre o que você gosta de escrever, que você funciona melhor, mas também sempre testa outras coisas diferentes, porque a gente pode até ser especialista em alguma coisa, mas trabalhar outras coisas, tipo, eu só gosto de escrever prosa. Testa escrever poesia. Eu só gosto de escrever fantasia. Tenta escrever alguma coisa bem pé no chão, porque quando a gente treina coisa oposta ao nosso estilo, a gente também está aprimorando o nosso estilo. Então, assim, e o básico também de sempre feedback, né, gente? Ouçam feedback. Claro que a gente não vai ouvir gente fazendo crítica de graça, tipo, tá um lixo. Isso não é crítica construtiva. Mas é sempre bom ter a impressão dos outros e não só ouvir elogios, ver o que a gente tá com dificuldade para a gente conseguir melhorar também. Porque sem a gente saber o que tá precisando melhorar, a gente não consegue melhorar. Mas acho que no geral é isso. Foram dicas ótimas. Foi um compilado aqui. Vai virar Espero que ajude alguém. Não, com certeza. Quem tá começando a escrever, se pegou as dicas, vai. Novidades em breve sobre próximos lançamentos? Em breve, não sei. Mas eu tô tentando terminar de escrever um livro, que eu acho, sei lá, tô quase chegando na metade. Vai ser uma coisa bem curtinha também, não sei se vai dar certo. Mas tem um que eu já tenho pronto, que eu estou tentando ver com a editora de lançar. Se eu conseguir lançar, eu aviso vocês. Mas um já está pronto. Tá, em algum momento a gente consegue, né? Vem aí. Quando não sabemos, mas vem aí. Quer que eu fale sobre? Você quer? Posso falar. Eu quero. Para não falar só da antologia.
Esse projeto que eu já tenho pronto foi... A minha ideia foi ser mais um projeto de escrita inicialmente, não era uma coisa que eu planejava publicar, nem nada. Mas, basicamente, a ideia inicial era fazer vários finais alternativos da mesma cena, que acabaram sendo contos independentes, que não tem nada a ver entre si. E a temática comum é fim. São fins de alguma coisa. Fim de ciclos, mudanças. E cada final tem uma proposta completamente diferente do outro, que no final das contas não estão relacionados diretamente com, tipo, a um começo fixo. Ficou mais coisas alternativas, mas eles giram ao redor da mesma temática. Então, Tá. é curtinho, mas são como se fossem mini contos temáticos. Vamos tá querendo, assim, lançar agora? Fico dependendo da editora. Independente. Vamos lá. Mas tá. A O gente nome aguarda. É Relatos do Fim, contos de um cotidiano nada corriqueiro. Eu não estava esperando um nome, tá? Eu achei que ia guardar Segredo às Sete Chaves. Eu acho que já é a temática, basicamente, então. Sim, faz sentido. Mas assim, já quero, ansiosa. Bora lá. Vocês já sabem, né? Sigam ele nas redes sociais, que vocês vão estar por dentro de tudo e podem cobrar ele, assim, né? Vamos lá querer lançar agora. Tudo sob controle. Assim, eu não estou lançando meu livro ainda, mas a Agatha, querida, que eu citei, que fez a capa e ajudou na leitura crítica e ajudou a fundar o projeto, ela está agora com uma campanha neste momento pela editora Toma aí um Poema, aquelas de benfeitoria, que se vocês quiserem apoiar ela vai lançar um livro de poemas, que já está pronto e já está para lançar. Então, se vocês lerem a antologia e gostarem do conto dela, apoiem o livro de poemas dela, que eu li, inclusive, está muito bom. E precisa de doações também para conseguir publicar. Então, tá lá no nas redes Catarse? Tá no... Acho que é Benfeitoria o nome do site. Benfeitoria? Eu não sei. Tá, mas a gente vai... O Instagram dela é agatha.deluz. Vocês vão encontrar lá no perfil dela. E vai estar aqui embaixo também na descrição. Deixa eu anotar, que eu só funciono anotando. Aqui embaixo na descrição do vídeo vai ter tanto o @ da Agatha quanto o link para ir apoiar ela na publicação do livro dela. Então, bora. Inclusive, já estou fazendo aqui o convite para a Agatha vir papear com a gente também, para a gente conhecer ela e a escrita dela. E, bom, estamos chegando ao fim. Vou perguntar. Pode falar. Não, eu ia falar que eu já fiz propaganda de tanta coisa, mas a gente também, eu, a Agatha e nosso amigo Aaron, a gente tá também com um perfil profissional agora, chamado Grupo Elegia, que a gente tá fazendo serviço de leitura crítica também. Se vocês gostarem da antologia, todo aquele trabalho de leitura crítica, quem fez foi a gente. Então, a gente está com vagas abertas também. Boa. Então, assim, ó, eu vou deixar... Vai estar tudo aqui na descrição para vocês irem acompanhar lá no Instagram, né? Grupo Elegia. É bem fácil, @Grupo Elegia, tá? Eu estava aberto aqui também pra gente papear sobre. E aí tem... As precisam mais. Se você é autor, está procurando um serviço editorial de leitura crítica, achou, né? Tá aí. Tem alguma coisa que a gente acabou não entrando no assunto, mas que você queria trazer pra gente conversar? Eu acho que eu consegui falar tudo. Panfletei a antologia, panfletei a newsletter. Eu panfletando aqui. Você fez bastante perguntas interessantes também. Falei bastante do meu processo de escrita. Adorei a entrevista, inclusive. Então, eu quero super te agradecer a presença aqui. Eu amei muito te conhecer. A gente tava tentando, já tinha um tempo, e sempre aconteceu alguma coisa. Pra quem tá me acompanhando no Instagram, sabe que assim, ó, a mãe aqui, ela tá tentando, entendeu? Finalmente saiu. E tá dando certo, tá dando certo. Ai, amei.
muito obrigada por ter disponibilizado teu tempo, teu espaço, ter vindo conversar com a gente. Eu amei. Amei te conhecer melhor. Amei saber esses detalhes, essas nuances da sua escrita. Amei o projeto. Tá, eu juro, eu vou ler. Vai sair material lá no Instagram, no TikTok, em tudo sobre a antologia, tá? Vai estar todos os links aqui embaixo na descrição. Sigam a gente nas redes sociais. Blanco, muito sucesso, muito sucesso. Amei, super te conhecer. As nossas portas estão sempre abertas quando você lançar esse projeto, vem papear com a gente de novo pra gente conversar. E eu quero mais dias também, né? Projeto Autista Contista. E aqui nós temos a possibilidade também de ter vários autores juntos. Então, numa próxima vez, a gente pode trazer mais autores pra gente papear todo mundo junto, quem sabe? Posso falar com o pessoal no grupo, ver quem topa. Eu agradeço de novo, eu já comecei agradecendo, vou agradecer de novo o convite. Muito obrigada por me trazer aqui, eu adorei a entrevista. Também estou disponível para vir de novo e também quero que o seu projeto dê certo. Estou vendo que você já lançou alguns vídeos e estão incríveis. E também estou acompanhando a página. Espero que quem assistiu aqui acompanhe o seu trabalho, acompanhe o nosso trabalho também. Espero que tenham gostado da proposta. Quero avaliações, pessoal. Reajam, façam threads no Blue Sky, agora que não tem mais o Twitter. Deixem comentários da newsletter, da antologia. E aí, quando eu tiver meu trabalho, vocês acompanhem lá, porque aí vocês já vão me conhecer desses projetos coletivos, né? Aí, com o tempo, a gente lança projeto próprio. E vou falar com o pessoal, vou expandir o convite. E aí, se você quiser gravar um vídeo com todo mundo, cada um fala do seu conto. Eu acho que todo mundo a gente não tem capacidade ainda aqui. Acho que dá para fazer 6 pessoas por vez, mas a gente pode fazer em 2 vezes, 3 vezes. Pessoas autistas, eu acho que nem todo mundo vai aceitar o convite, e até porque para juntar os horários sempre é difícil. Eu acho que se eu chamar todo mundo, vai dar no máximo umas 6 pessoas mesmo. Não, então tá ótimo. Um dia a gente chega lá. É o mínimo que eu espero dele. Então, mais uma vez, muito obrigada. Para vocês que estão assistindo, obrigada por ter assistido a gente até o final, por ter ficado aqui com a gente. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, de acompanhar, de ler, acompanhar Blanco, Autista Contista, Grupo Elégia, tá? A Agatha, que foi citada aqui também, e todos os outros autores que estão na antologia. Vamos deixar tudo aqui na descrição. E é isso, então, seu momento mais chama a galera para ler vocês, enfim, fica à vontade. Então, vamos lá. Leiam autores nacionais, leiam autores autistas, leiam a nossa antologia. E compartilhem também, gente. É muito importante a gente ficar sabendo também. Recomendem também, se alguém quiser escrever para a nossa newsletter, se conhecer algum autor autista que quiser participar. A gente quer muito ajudar todo mundo, a gente quer ajudar a divulgar o pessoal. É um projeto coletivo, né? Tamo junto. Exatamente. Amei a iniciativa, sucesso para todos vocês. Espero rever vocês em breve. E é isso, galera. Um beijo e até a próxima.